coisa, muitas pessoas me perguntam nas palestras que eu faço, por que escrever sobre essas mulheres? Por que escrever sobre os assassinos? Tem uma professora aí que salvou não sei quantas crianças lá e morreu lá em É, BH. Por que isso. não faz sobre essa professora? Se essas pessoas comprarem esses livros aqui e outros livros sobre criminosos e ler com outro olhar, ela vai descobrir o quanto é importante a gente ler sobre esses É, crimes. Primeiro que essas pessoas, elas pertencem à nossa sociedade. A gente não está falando de pessoas de outro planeta, de outra espécie, não. A gente está falando de seres uma humanos. pessoa totalmente isolada da sociedade que... Sim, você precisa saber os caminhos que uma assassina trilha da infância até o momento em que ela comete o crime. Você sabe que eu fui assessorado no livro sobre Elise por um dos maiores psicanalistas que o Brasil já teve, especialista em mente criminosa, que é o Dr. Alvino de Sá. Infelizmente, ele nos deixou, um pouquinho antes da publicação do livro. E quando eu cheguei lá, ele era tão, Vilela, ele era tão, a agenda dele era tão cheia, que eu lembro que quando eu fui pedir para a secretária dele uma entrevista com ele só podia me atender 4 meses depois. Caramba. Quando eu cheguei lá 4 meses depois, sentei na mesa dele e tal, aí ele falou assim, o que você acha do crime e tal? Eu falei, é chocante, né? Matou o pai a paulada, não sei o quê, ficou lá na sala. Eu tava começando a me sentar, ele falou, não senta não. Não senta não, eu não vou poder te receber. Eu falei, sério? Mas eu marquei há 4 meses. Ele falou, não, você tá com uma ideia muito equivocada do que a Suzane fez. Faz o seguinte, aí ele foi, assim, tinha uma biblioteca grande, ele pegou um livro aqui, um livro, me deu 3 livros, botou assim, leia esses 3 livros aqui, depois que você lê, você liga pra minha secretária e marca uma outra entrevista, que aí a gente conversa. O Caramba. que ele me ensinou? Que a gente tem que não... Claro, o crime choca, ele choca. Mas ele choca tanto que ele acaba deixando a gente assim, meio até cego para as outras questões que envolvem um crime dessa envergadura. E ele me ensinou que eu tenho que esquecer o que a Suzane fez, ir para a véspera do crime e analisar da véspera para trás. Quais os caminhos que ela percorreu até ela decidir matar os pais. Por que isso é importante? Porque existem outras pessoas que também pensam em cometer crime. A gente precisa saber que tipo de distúrbio a Suzane teve, até mesmo para as pessoas identificarem, porque a Suzane ela foi uma criança, ela foi uma É. adolescente. Eu conversei com uma psicóloga especializada em perversidade infantil, em que ela me contou cada história assim, sabe, de criança cruel, criança que maltrata animais, criança que mata o animal de estimação. E essas Caramba. crianças, elas são levadas para ser tratadas por psicólogos especializados e os psicólogos dizem, se essa criança não for tratada, ela vai ser uma criança que quando ela for adulta, ela cometeu um crime e o pai vai dizer, nossa, nunca imaginei. Pessoas, inclusive, não é, estou falando de pessoa desprovida, pessoas com poder aquisitivo alto. A Elise Matsunaga, por exemplo, ela teve passagens muito traumáticas na vida dela que ajudaram ela a construir essa personalidade fria que fez dela capaz de esquartejar o marido. Tipo, ela, quando ela tinha 15 anos, ela foi estuprada pelo padrasto. Caramba. Estuprada não é nesse novo conceito de que transou com a mulher embriagada, estupro, não insistiu, tá começando a se tornar um estupro. Ela foi estuprada de maneira violenta pelo padrasto. Caramba. Depois ela foi contar para a mãe: olha, mãe, o teu companheiro me estuprou. Aí ela foi tirar satisfação com o companheiro, a mãe dela, e ele falou assim: olha, eu estuprei realmente a sua filha. Ele não usa o termo estuprar, ele usa o termo mexer. Eu mexi com a sua filha sim, mas eu mexi porque ela me seduziu e eu sou homem, você sabe como é. Aí a mãe foi lá, deu um tapa na cara da Elise, porque a Elise teria seduzido o companheiro dela e mandou ela embora para casa. Ou Caramba. seja, todo mundo que foi estuprado é um assassino? Não, não é. Não é. Assim como as pessoas perguntam, a Suzane era criada de maneira muito fria pelos pais. Os pais tinham um distanciamento da Suzane. Achava que, não só da Suzane, como do irmão também. Então, essa frieza, essa distância emocional que tinha naquela família, fez com que ela planejasse a morte dos pais com naturalidade.
Todo mundo que é criado dessa maneira vai matar os pais? Não, Entendi. não vai. A gente está falando especificamente dessas pessoas e existem outras pessoas que estão. Tem uma coisa incrível que eu lembrei agora. Eu fiz uma live na semana retrasada com a advogada da Elise nas causas cíveis, a Juliana Fincati Santoro. E aí, a Juliana, ela defende a Elise não só como advogada, mas ela defende como mulher também. Ela diz, olha, ela vivia um relacionamento muito abusivo. Ele nunca bateu nela, mas era um abuso psicológico muito grande. Então, minha mulher assistiu a minissérie e veio comentar essas coisas comigo. Sim, Eu falei, o que você tá querendo dizer? sim. Tu sabe. Você vai me esquartejar um dia se eu discutir contigo? Eu não tô entendendo. Eu falo, não, só tô falando. Mas aí nessa conversa com ela, a Juliana, ela defende a Elise como mulher Entendi. para mostrar os motivos que fizeram o desespero, o desequilíbrio emocional, como ela ficou desprovida de altruísmo, de sentimentos básicos para tomar essa decisão de matar o marido. Aí eu ficava, como eu estava entrevistando ela, eu ficava colocando muito contraponto, assim, mas isso e aquilo, para provocar ela. Depois que a live acabou, eu recebi 8 mensagens, só nesse dia, eu recebi 8 mensagens pelo Instagram de mulheres, tipo assim, olha, eu gosto muito do seu trabalho, mas eu acho que algumas vezes você faz comentários equivocados sobre a Elise Matsunaga, como, por exemplo, por que não se separou? Por que não terminou o relacionamento? Eram mulheres que simplesmente estão pensando em matar o marido. Você Caramba. acredita? Uma delas eu quase não dormi, porque a gente ficou conversando até 3 da manhã. Eu ficava, eu entendo a Elise, porque eu tento matar o meu marido. Tinha alguma dessas que chamava Marielle ou não? Dessas não, só pra saber, né? Que eu Não tinha. quero dormir tranquilo. Tinha uma, Vilela, que eu fiquei assim, bem chocado, que eu perguntei, mas por que você quer matar o seu marido? Aí ela falou, olha, 16 dentes que tenho na boca não são meus. Ele quebrou meus dentes, eu tive que mandar refazer. O quê? O nariz que eu tenho não é meu, o outro cirurgião plástico refez, porque ele quebrou meu nariz. Caramba. O que aconteceu? Esse marido espancava ela todas as vezes que ele bebia. Aí depois ele bebia até cair na cama, eles tinham uma arma em casa, ela pegava a arma e apontava pra ele. Só que aí o que acontecia? Ela pensava nos filhos. Claro. Cara, eu pensava, eu vou matar o pai dos meus filhos. Aí não, ela desistia. Aí noutra semana de novo, ele espancava ela pegava a arma. Aí ela conta que ela passou a tirar a munição e ficava dando tiro a seco. Que é com o disparo a seco, ela ficava com a sensação de que estava matando o marido. E não foi só essa, não. Eu já contabilizei 21 mulheres. Uma tentou atropelar o marido, porque elas vivem em relacionamento abusivo. Aí vem aquela pergunta: por que tu não te separa? Então. Por que tu não te separa? Todas elas respondem. Os psicólogos que tratam essas mulheres respondem. Inclusive, elas já me disseram que esse tipo de pergunta nem se faz. Tá. Isso tem até aqui no livro, já na Elise, como eu já estava pesquisando, tem uma mulher que era muito abusada pelo marido também, o marido ameaçava ela. A resposta é muito simples. O relacionamento abusivo, que não necessariamente envolve violência, por exemplo, o Marcos nunca bateu na Elise. Nunca deu. Ele deu um tapa na Elise, mas quando ele deu o tapa foi na noite que ele morreu. Tá. Mas ao longo do casamento ele nunca bateu nela. Mas, às vezes, é pior do que um tapa, as palavras que machucam. Então, assim. A humilhação. A humilhação, exatamente. A resposta é porque não se separam. A mulher que é vítima de abuso, Vilela, elas têm a autoestima tão baixa, mas tão baixa, que elas não conseguem nem reagir. É difícil porque. É difícil você arrumar as malas e sair de casa quando você tem criança, por exemplo. A Elise vivia num relacionamento completamente dependente financeiramente, emocionalmente. Então, assim, a gente se faz essa pergunta por que não separa, mas a gente sempre se faz essa pergunta sob a nossa ótica. Porque você fala, por que não separa? Você se põe no lugar dela, não, eu iria. Você pensa até para onde você iria, o que você iria fazer. Vou para minha mãe, vou na casa de um amigo. Como é que ela vai voltar para casa da mãe se a mãe
foi negligente com ela quando Exatamente. o padrasto a estuprou. É difícil isso. É muito difícil você se colocar no lugar da pessoa e perguntar por que você não se separa. Por exemplo, o pai da Elise, o pai biológico, era um homem extremamente violento. Extremamente violento, assim, de dar murros na cara da mãe dela, na frente dela. Caramba. Aí ele se separou da mãe da Elise e se casou com uma outra mulher chamada Terezinha. A história está completa aqui no livro. Tá. A Terezinha, ela conta que nos primeiros meses era assim uma lua de mel, ela vivia um mar de rosas. Só que aí depois ele começou a beber, ele se transformou numa outra pessoa que era aquela pessoa que ele tinha sido com o pai da Elise, um homem. Esse sim era violento, batia. E no dia que ela resolveu, a gota d'água, ela estava amamentando uma bebezinha deles. E ele queria transar com ela. Ela disse: Não, tô amamentando. Como não? Ele deu um tapa na cara da, Nossa. da, da mulher, com a mulher amamentando. Ela disse: Não, agora é a hora de eu ir embora. Apesar de eu não ter pra onde ir, tipo, eu vou sair daqui pela minha filha. Quando ela começou a arrumar as coisas, sabe o que ele fez? Ele trancou, eles moravam numa casa de madeira. Ele saiu, trancou a casa toda pelo lado de fora, encharcou com gasolina e, pela uma fresta, acendeu um palito de fósforo e falou: Olha, se você for embora, eu vou tocar fogo na casa, você vai morrer carbonizado aí Meu dentro. Deus do céu, cara. Então, tu pensa o seguinte: olha no que ela condiciona ela sair desse casamento: É. a morte. A morte. Então não é fácil assim. Sair de um relacionamento abusivo não é abrir a porta, tchau, beijo, me Começa uma liga. vida nova. Não, cara, é muita sequela. Caramba. É muita sequela. Até você descobrir. E elas contam que começa. O abuso nunca é. O abuso é uma escalada. Não é uma coisa. Sabe o alcoolismo? Você não começa a beber e se torna um alcoólatra. Você vai Não cada bebe vez 10 mais e garrafas mais. na primeira vez. Sim, É. sim, exatamente. E elas contam isso assim. Então, aí, a partir daí, inclusive, eu parei de fazer essa pergunta. Por que você não sai do relacionamento? Não. Medo, impotência, Autoestima, cara, uma autoestima. pessoa com autoestima baixa, ela é incapaz de ir ali na esquina. Ela é incapaz de passar escova no cabelo na frente do espelho. A mulher é incapaz de Caramba. passar um batom com autoestima baixa.